Oi, gente. Boa noite a todos. Que a bondade do Senhor flua ainda mais no coração de cada um. Que as águas do rio de Deus possam crescer e alcançar os níveis mais profundos nele. Amém? Pode sentar, ficar à vontade. É muito bom estar aqui, e é de verdade que é muito bom estar aqui, por causa do ambiente que a gente encontra nesse lugar. É um ambiente que ele tem uma carga, ele é carregado de algo diferente, de pessoas que vêm porque sabem o que estão buscando. Irmãos, tem lugar que é diferente. Você sabe que um coelho atravessou um vilarejo e um cachorro viu, e o cachorro saiu correndo atrás num latido tão alto, e o outro cachorro também, e todos os cachorros do vilarejo saíram correndo e entraram de mata dentro, assim, foi uma loucura. E aqueles latidos de mata dentro, todo mundo veio para a rua saber o que era. Aqueles cachorros entraram tudo no mato e foi subindo aqueles latidos lá para dentro do mato. Daqui a pouco começou a voltar um cachorro, voltar outro cachorro, voltar o cachorro. E voltou todos, só não voltou um. Depois de umas 12 horas, voltou o último cachorro, cheio de pelo de coelho na boca. Ele foi o único que tinha visto o coelho. O resto saiu só no latido. E quem sai só no latido, no curso, uma hora desiste. Agora, quem viu o coelho? Cara, quem viu o coelho é diferente. Quem viu o coelho, esse só volta quando alcança. E parece que eu estou entendendo, que eu estou num ambiente de pessoas que viram o coelho. Aleluia! Aleluia! Quem viu o coelho, cara, persiste, vai pai. Agora alguns vão só no latido. Aleluia! Você sabe que Pedro, ele recebeu uma palavra de colocar a rede do barco mais fundo. E naquele dia não foi uma coisa muito simples, se você parar para pensar na cena. Tinha 2 barcos ali, tinha muitos pescadores naquele lugar, que pescaram a noite toda e não pegaram nada. Jesus vem e fala na frente de todo mundo: Pedro, põe o teu barco mais no fundo, que você vai pegar bastante peixe. E Pedro deixou muito claro, Pedro só faltou Jesus é o seguinte: ele sim, de cura, milagres, expulsar demônios, eu só entendo. Agora, de pesca, quem entende sou eu, e eu pesquei uma noite toda, não dei nada, durante o dia não vai dar, não me põe numa situação dessa. E Jesus disse: não, mas você vai. Eu acho que o dilema de Pedro era olhar para o lado e dizer: meu Deus, e se eu vou e não dá certo? Cara, nunca mais os pescadores vão perdoar. Jesus vai embora e eu fico aqui pro resto da vida escutando, pagando esse mico. Mas Pedro acredita e vai. E o dilema de pagar um mico diante dos outros pescadores. E ele alcança o milagre. E depois que ele alcança o milagre, que o barco está cheio de peixe, então os outros barcos saem também. Sai atrás, porque tem barco que só sai da praia depois que vê o peixe. Agora tem aquele não que crê na palavra, quando ninguém acredita, nem sem ver o peixe, sem ver nada, aquele que crê na palavra, que ele vai. Há uma estirpe de filhos de Deus que são diferentes. Amém? Louvado seja Deus. Eu acho que eu já dei boa noite, né? Mas deixa eu dar boa noite de novo. Aí, para aqueles que não conhecem a gente, meu nome é Juscelio, sou casado com a Lulu há 20 anos, nós fizemos 20 anos de casado esse ano, e nós somos um casal 20 agora, eu e ela. Nós temos a Belzinha, que tem 18 anos, e a Sara, que tem 14, e a Bel está nessa empreitada de estudar numa universidade bíblica que tem em Dallas, para fazer uma especialização naquilo que é o coração e a pegada dela. Criança, orfanato, essas questões de alcançar o coração da criança. E tem um curso na Universidade Bíblica que é um curso muito forte nessa linha, e ela está indo. Eu peço que vocês orem
para que realmente a gente possa concluir isso. Nossos filhos precisam ser treinados para o reino, amém? Precisam ser treinados para o reino. E a gente serve a Deus no Ministério Mevan, juntamente com muitos outros pastores. Nosso pastor, apóstolo Luiz Hermínio, também o apóstolo Edson Lapa, pessoas maravilhosas que são verdadeiros pais na nossa vida. Quero deixar desde já o meu carinho, pastor Rodrigo, pastor Sérgio, suas respectivas famílias, né? O AC, a Val, essa família que são como sangue, toda a sua casa, e muitos amados, que a gente tem esse carinho especial, e algumas pessoas que a gente já conheceu, e é muito lindo. Tem algumas pessoas que Deus já ligou no Espírito, mas só apresenta a gente depois de tempo. Mas quando a gente olha, dá um abraço, troca duas palavras, pronto. É que a gente já se conhecia no Espírito, amém? Simplesmente foi apresentado só naquela hora. A gente sempre fala, eu pastor, por exemplo, sempre fala do encontro de Maria e Isabel. Pessoas que estão grávidas do mesmo destino profético. Quando se encontra, o bebê treme no ventre. Aleluia! E uma coisa linda, porque Deus conduziu Maria para aprender com Isabel. Maria estava mais adiantada no processo. Ou melhor, Isabel estava mais adiantada. Isabel já estava com 3 meses de gravidez e era uma senhora. Eu imagino que Isabel fez muitos partos. Ajudou, deu muito banho, muitos bebês. Já que ela não tinha filho, ela já era uma senhora experiente, deve ter ajudado muita gente. Mas agora, na sua velhice, estava grávida de 3 meses. Maria, uma menina virgem. Deus fala, vai lá aprender com Isabel, que Isabel tem experiência. E ela foi lá e ficou lá. Isabel estava de 6 meses. E ela ficou lá e completou a gravidez. Viu amamentar, dar o primeiro banho, aprendeu e volta para casa. Quando elas se encontraram, o bebê tremeu no ventre. Só que o mais lindo, que Maria sai para aprender com Isabel, porque Isabel estava mais adiantada no processo. Não porque Isabel tinha mais do que Maria. O fato de você parar para aprender com alguém, você aprende com alguém que está mais adiantado no processo, mas não significa dizer que o que está dentro de você é menor do que está dentro do outro. Porque Maria saiu para aprender com Isabel, mas o que estava dentro de Maria era muito maior do que estava dentro de Isabel. Isabel só estava mais adiantada no processo. Às vezes a gente aprende com alguém e diz, uau, você pode ter dentro de você muito maior do que está dentro. A pessoa só pode estar mais adiantada no processo. Quando você lê Atos dos Apóstolos, você lê Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé. Aleluia! Porque a medida de Paulo era maior, e quando passou de Barnabé, não tem problema, vamos para frente. Só que o lindo é que o Barnabé não tinha problema em lidar com pessoas que tinham maior medida que ele. Aleluia! Paulo até teve. Paulo olhou para João Marcos, não, está muito imaturo. Barnabé disse, não, deixa que eu cuide, eu cuidei de você, porque eu não posso cuidar dele. Barnabé, filho da consolação. Aleluia. Se você puder abrir a sua Bíblia, te louvamos, Senhor. Te louvamos. Nosso coração é grato a Ti, Deus. Nós clamamos para que a Tua palavra realmente ela venha alcançar os nossos corações para cura, para libertação, para edificação. Tua palavra, ela é água que lava, ela é martelo que esmiuça a penha, ela é pão da vida, Senhor. Ela é instrução, Deus, ela guarda-nos do pecado, Senhor. Por isso manifeste a grandeza da Tua palavra nesse lugar. Se você pudesse abrir Mateus 18, eu gostaria de falar um pouquinho sobre autoridade espiritual. Sobre autoridade espiritual. Uma coisa é você fluir nos dons, outra coisa é você ter autoridade espiritual. Amém? Capítulo 18, no versículo 1,
de Mateus, todos acharam? Diz assim: naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino de Deus? No reino dos céus? Jesus, chamando um menino, pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo, quem não vos parecer, quem não se converter como esta... Meu Deus, deixa eu repetir isso aqui. E disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Nós vemos aqui que a ênfase não está necessariamente na criança, mas na humildade. Amém? Quem não parecer humilde como essa criança. Então a ênfase, não adianta você ser criança assim, só que ser criança fosse o necessário, então Deus não deixava ninguém crescer. A ênfase está na humildade, por causa da capacidade que a criança tem na sua humildade. Ninguém, como a criança, tem a capacidade, por exemplo, de crer. A gente engana a criança muito fácil, não é verdade? A gente diz: não vai ali que tem um bicho, e a criança não vai. A gente promete uma coisa para a criança acredita, e é disso que Deus está falando. E a criança também não tem nada igual no universo da criança, a capacidade que eles têm de 2 minutos depois de uma briga que parece que vai arrancar a cabeça fora, eles estão brincando de novo. Que capacidade de retomar a comunhão depois de um conflito. Tem criança que parece que vai se matar, os pais vêm para interferir, acabam se estranhando, ficam de mal 10 anos e as crianças no minuto seguinte já estão brincando. É disso que Jesus está falando. Amém? Versículo 5: qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa do escândalo. Porque é necessário que venha escândalo, mas ai daqueles a quem o escândalo vem. Deixa eu ver se eu acho. Ok, achei. Importa dizer algo interessante, que os discípulos perguntam para Jesus: Jesus, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus não repreende eles por causa da pergunta. Jesus não exorta eles por causa da pergunta. Porque na verdade, quando a gente lê uma pergunta dessa, a gente meio que condena a atitude dos discípulos, como se fosse uma prepotência deles. Só que Jesus não repreende eles. Muito pelo contrário, num outro texto, nesse mesmo texto registrado por outro evangelista, eles dizem que quando os filhos Tiago e João fazem essa proposta, eles chamam Tiago e João à parte, eles brigam com ele, porque eles queriam sentar um à direita, outra à esquerda, e os outros apóstolos chamam eles e brigam, dão uma bronca neles. E a princípio parece que esses apóstolos estavam muito corretos, porque estavam dizendo para os dois: vocês precisam ter humildade. Que conversa é essa de querer sentar à direita e à esquerda? Que prepotência é essa? E parecia que eles estavam com uma exortação assim muito correta e legítima. Só que me parece que essa exortação ia além de algo legítimo. Me parece que na verdade quem queria sentar naquela cadeira era eles. Porque se eles não desejassem aquela cadeira, eles não iam preocupar que alguém desejasse. Às vezes a gente tem algumas atitudes que parecem ser muito humildes, mas nem tanto. Quantos estão comigo? E Jesus, ele simplesmente, ele não briga com ninguém aqui. Ele não exorta a respeito da pergunta. Por quê? Porque essa pergunta era uma pergunta que Jesus instigou neles esse desejo de ser grande no reino.
de ser uma pessoa grande dentro do reino. Então eles estavam perguntando para Jesus: Jesus, como se faz para ser grande no reino? Quem é o maior no reino? Então Jesus aqui, ele não briga, muito pelo contrário, ele começa a dar uma receita de como você ser grande no reino. Você ser um maioral no reino. E ser grande no reino de Deus é ter autoridade espiritual. Ser grande no reino de Deus é quando um homem e uma mulher tem autoridade espiritual, tem patente espiritual. Pessoa que o diabo chega a falar do teu nome. Sabe quando aqueles demônios disseram para aquele rapaz: conheço Jesus e sei quem é Paulo. Sabe, tem algumas pessoas que o próprio diabo disse: não, eu conheço muito bem. Porque isso é autoridade espiritual. Então Jesus não repreende a pergunta, muito pelo contrário, ele começa a dar uma receita de como a pessoa tem autoridade espiritual, ser uma pessoa de patente no reino. Então ele chama uma criança e fala a respeito da humildade. E ele diz o seguinte: humildade é a matéria-prima para alguém ter autoridade espiritual. Humildade é a matéria-prima para alguém ser grande no reino. Você sabe o que precisa ter para ser uma pessoa apta para ensinar? Se nós perguntarmos, escreva num papel, pelo menos 5 critérios que uma pessoa precisa estar inserida para que ela seja apta para o ensino. Então, muitos dirão que ela precisa conhecer o assunto, que ela precisa se preparar para o assunto e tantas outras coisas. Contudo, Jesus disse o seguinte: aprendei de mim, porque sou manso e humilde. O maior critério para você ter autoridade para ensinar é a humildade. Eles aprendem de mim, porque eu tenho autoridade para ensinar, porque eu sou humilde. Porque humildade é a matéria-prima da autoridade espiritual. Então Jesus está dizendo: se você quiser ser grande no reino, ter autoridade espiritual, você vai precisar ter humildade. Ok, Jesus, muito obrigado. E como eu faço para ter humildade? Então ele começa a dar uma receita. E ele diz o seguinte: é impossível que haja escândalos, mas ai daqueles por quem o escândalo vem. E para você que está numa escola e gosta de estudar o original, você vai ver que a palavra escândalo ou pedra de tropeço, escândalo ou tropeço, é a mesma palavra para ofensa. Na verdade, Jesus está dizendo: é necessário que haja ofensa, mas ai daquele por quem a ofensa veio. Em outras palavras, Jesus está dizendo: daqui para lá, ai de mim se sai ofensa, mas de lá para cá, é necessário que tenha ofensa. Porque como eu reajo às ofensas, isso define a minha autoridade espiritual. É necessário que haja ofensa. Ai daquele, porque se é necessário, então deixa eu ofender. Ai daquele. Ou seja, daqui para lá, ai de mim, mas de lá para cá é necessário. Porque como eu reajo a ofensas, define a minha autoridade espiritual. Só que a autoridade espiritual, ela precisa que eu dê para Deus humildade, porque quando eu dou para Deus humildade, Ele me devolve a autoridade espiritual. Mas dentro do meu coração há um copo, que é o recipiente da humildade. Só que no mesmo recipiente da humildade mora o orgulho. Só que o orgulho é igual ao mau hálito, quem tem não sabe. Então só tem uma maneira de Deus mostrar, arrancar de mim o orgulho, permitindo que o orgulho seja acionado e venha para diante dos meus olhos. Então, para que isso aconteça, Deus então faz um exame de contraste. Você sabe o que é um exame de contraste? É quando um líquido é derramado para que as áreas que estão lesionadas, elas reajam. Então, como para que eu tenha autoridade, eu preciso ter humildade, mas no mesmo lugar da humildade mora o orgulho. Então Deus libera um exame de contraste, para arrancar de mim o orgulho e colocar a humildade. Então Ele permite que pessoas me ofendam, porque na ofensa, o exame de contraste reage às áreas de orgulho da minha vida. Então agora eu decido se eu me quebranto, arranco o orgulho e Ele põe humildade, ganha autoridade espiritual, ou se eu regrido nisso.
É necessário que haja ofensa. Mas ai de você e de mim, se ela parte de você ou de mim. Daqui para lá, ai de mim. Mas de lá para cá é necessária. Porque ela define a autoridade espiritual. Por isso que nós, homens e mulheres de Deus, que Deus quer trocar patente espiritual, não adianta. Prepare-se, porque ela virá. E não adianta se abaixar, porque ele vem por baixo. E se você salta, ela vem por cima. Aleluia! Autoridade espiritual. E é interessante, porque Jesus, ele está dando uma receita para a pergunta deles. E ele vai mais para frente um pouquinho. Nós estamos no versículo 7. Então, nós não vamos ter que ler tudo. Mas eu não sei se tem um subtítulo entre o capítulo 14, entre o versículo 14 e o 15, desse mesmo capítulo. Existe na sua Bíblia um subtítulo? Que diz, a minha diz assim: o perdão do pecado de um irmão. É importante que Jesus vai falar agora sobre perdoar irmão. Por que ele vai falar sobre perdoar o irmão? Porque ele está ensinando como ser maior no reino. E ser maior no reino, ter autoridade espiritual, implica em perdoar. Porque o exercício do perdão precisa acontecer. Só que como que eu vou perdoar se eu não tenho ofensa? Só existe o exercício do perdão se existe a ofensa. E só existe a autoridade espiritual se existe o exercício do perdão. Então, aleluia, se você quer autoridade espiritual, seja bem-vindo. Então, chega no versículo 21, Pedro diz assim: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Irmãos, para pensar comigo, que tinha gente ali que Pedro já estava por aqui e não aguentava mais. Pedro já estava por aqui, ó. E Jesus está falando sobre perdão e autoridade espiritual, e Pedro disse: Senhor, mas até quanto? 7 vezes? Pedro podia ter ficado calado e acreditar só nas 7, ele já se resolvia, mas agora resolveu perguntar. E Jesus responde: você sabe, não somente, mas 70 vezes 7. Só que essas alturas, aqui no versículo 22, eu já esqueci que Jesus está respondendo uma pergunta do versículo 1. Como ser o maior no reino? Como ter autoridade espiritual? Ele está ensinando como ter. Então ele vai para o versículo 21 e ele começa a contar uma história. Por isso o reino do céu pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentando um que lhe devia 10.000 talentos. E se não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Exatamente a mesma frase. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que se pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao Senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seus irmãos as suas ofensas. Ele está ensinando sobre a autoridade espiritual. E não precisa a gente falar sobre essas coisas aqui, mas como disse o pastor, é redundante, mas vamos falar. Ele fala de um credor que tinha sobre aquele rapaz um crédito de uma dívida impagável.
E é óbvio, todos nós sabemos que aqui está falando da dívida da morte eterna que Jesus na cruz do Calvário levou. A salvação, uma dívida impagável. Nós hoje estamos perdoados por toda a eternidade, e Ele pagou essa dívida no Calvário. E Ele estabelece aqui que todo e qualquer tipo de ofensa que venha sobre nós, não importando a medida, ela é muito inferior, incomparável a essa medida de perdão que foi dispensada na cruz, para que eu fosse salvo da morte eterna para a vida eterna. E ele está aqui deparando-se que quando ele devia, e ele ia preso, estava preso, mas ele se humilhou, se quebrantou, se relacionou com o perdão e com o quebrantamento, e ele foi solto. Depois ele encontra essa pessoa que deve para ele um crédito, uma dívida menor. Só que daí ele não se relaciona com o perdão e não se quebranta. E daí ele vai preso. Mas eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa. Na primeira vez ele estava errado. Na primeira vez ele não tinha razão. Só que relacionou-se com o perdão e quebrantamento e foi solto. Na segunda vez, embora tenha negado o perdão, mas ele estava certo. Ele era o credor. A justiça estava do lado dele, a injustiça estava do lado do outro. E agora, só que agora ele não relacionou-se com o perdão e nem com o quebrantamento. E ele foi preso. Uau! Da primeira vez, estava errado, foi solto. Agora, estava certo e foi preso. O que Jesus está ensinando aqui? Que o céu não trabalha para provar que você está certo. O céu trabalha para você ser livre. O céu não trabalha para te dar razão. O céu trabalha para você ser livre. Então você que escolhe, quer estar certo ou quer ser livre? Aleluia! A maioria das brigas de marido e esposa, a gente está todo o tempo tentando convencer o outro que está certo. E ainda diz: Deus, mostra para ela, Senhor, mostra para ele. E Deus diz: quer estar certo, quer estar livre? Quero estar livre, Senhor. Então, passa como errado mesmo, mas seja livre, porque quem tem autoridade espiritual é livre. Por isso Paulo escreve: sendo livre de todos, faça-me escravo de todos. Paulo escreveu: sendo livre de todos, faça-me escravo de todos. Por quê? Você só pode ser escravo de quem você é livre. Porque só uma pessoa é livre, beija o Judas e chama Pedro de demônio. A autoridade espiritual consiste em um homem e uma mulher ser livre das ofensas de um coração que caminha num lugar de autoridade. Só que Jesus está ensinando sobre autoridade espiritual, sobre ser grande no reino. Por isso é necessário as ofensas, porque conforme você se relaciona com as ofensas, ou você vai preso, ou você é livre. E as pessoas que são muito boas de argumento, quase sempre ganham uma discussão, e quase sempre saem por certo, mas são as menos livres. Pode olhar num casamento, sabe aquele cônjuge bom de argumento? Aquele que ainda que esteja todo errado, mas ele dá um jeito de na conversa virar o jogo e ficar certo. E sempre ganha discussão, sempre está certo, mas nunca está livre. É o mais estressado, o mais ansioso, o que tem mais dificuldade de dormir, é o mais nervoso, é o que tem mais dor no estômago, dor na coluna, e vai por aí afora. Está sempre certo, mas não está livre. Porque o reino não trabalha para eu e você ter razão. O reino trabalha para que eu e você sejamos livres. Aleluia! Jesus está ensinando sobre ser grande no reino. Eles perguntaram para ele, e ele não repreendeu a pergunta. Ele está ensinando como. Quantos estão comigo? Aleluia! Conforme você se relaciona com as ofensas, você amplia o seu território espiritual, ou você diminui o seu território espiritual. Aleluia! Eu não vou abrir, mas Jesus fala sobre a parábola do joio. É muito interessante. Ele fala sobre a parábola do joio. E ele diz que um homem plantou num terreno o trigo, mas à noite,
Dormindo os homens, não o homem que plantou, mas os homens dormindo. Veio o inimigo e semeou o joio. E durante o dia apareceu e foram questionar o homem que semeou. O Senhor não semeou somente o trigo, porque apareceu também o joio? E ele disse: quantos homens dormiam à noite? O inimigo semeou o joio. E os servos perguntaram: o Senhor quer que nós arranquemos? Ele disse: não, não faça isso. Só que, como entender a parábola do joio? Só é possível entender a parábola do joio quando entendemos que a parábola do joio, na verdade, está ensinando sobre a parábola anterior. Porque na parábola anterior, Jesus está falando sobre o semeador que saiu a semear. E as pessoas e os discípulos chegam em casa e começam: explica, Senhor, explica melhor a respeito dessa parábola. E Jesus explica a respeito de que o semeador saiu a semear, e o que caiu à beira do caminho, o que caiu ao solo pedregoso. E ele diz: e o que caiu em boa terra, ele frutificou e deu 30, 60 e 100 por um. Ai, meu Deus, vamos lá rapidinho, vamos ali? Vamos lá, vai ser melhor. Vamos lá. Vamos lá. Mateus 13. Ou Marcos 4. Pronto. Marcos 4. Capítulo 4. Marcos 4. Outra vez começou a ensinar junto ao mar, junto à grande multidão. Versículo 2, ensinava-lhe muitas coisas por parábola. Eles diziam na sua doutrina. Versículo 3, eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que semeando. E ele vai falar da parábola do semeador. Todos já conhecem aqui, certo? Versículo 13, e disse-lhes os discípulos. Versículo 11, diz assim: e ele disse-lhes: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas os que são de fora de todas estas coisas, dizem-se por parábolas, para que vendo, vejam, e não percebam, e ouvindo, ouçam, e não entendam, para que se não convertam, e lhes sejam perdoados os pecados. Jesus está dizendo agora que eles, para vocês eu vou explicar. E versículo 13 ele disse, e disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como entendereis as outras parábolas? Jesus está dizendo: se você não entende essa parábola, como você vai entender as outras? E ele começa a explicar a parábola. Mas no versículo 20 ele conta direto na última parte, ele diz: e os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, uns 30, o outro 60 e o outro 100 por um. Agora então vamos para Mateus. Mateus 13. Seja rápido no gatilho comigo, por gentileza. Capítulo 13. Está falando sobre a parábola do semeador. E eles perguntam a respeito dessa parábola, e ele começa a explicar tudo de novo. E Mateus explica mais detalhadamente. Versículo 23. Mas o que for semeado em boa terra é o que ouve, a compreende a palavra e dá fruto. E uns produzem 100, outros 60 e outros 30. Uau! 100, 60 e... engraçado, porque Marcos fala 30, 60 e 100. Mas ele está explicando a parábola do semeador. E ele começa explicando, ele continua explicando. Versículo 24. Propôs-lhe uma outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou também no meio dele. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio e retirou-se.
Versículo 27. Versículo 26. E quando, diga comigo, quando? E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o... Até que você não frutifique, você não tem problema com o joio. Crescendo a erva e frutificando, apareceu também o... Aleluia! Senhor, eu quero frutificar. Você precisa do joio. Por quê, Senhor? Porque Ele testifica que você está frutificando. Aleluia! Obrigado, Senhor, pelo joio. Ele está explicando o propósito do joio. Mas por que, Senhor? Que um frutifica 100, 60 e 30, e outro 30, 60, 100. Então o Senhor está falando de uns que começam numa frutificação fantástica, poderosa, e vai descendo com o tempo, vai relaxando, vai diminuindo. Outros nem tanto. Outros, pelo contrário, começam frutificando no basicão, mas vão subindo e vão subindo. Agora, como que eu sei se eu subo ou se eu desço? Conforme eu reajo com o joio, ou eu subo ou eu desço na minha frutificação. Eu preciso do joio. Por quê? Porque o joio me promove na minha frutificação. Senhor, eu não quero descer, eu quero subir. Aleluia! Pai, manda o joio para a vida dele. Por quê? Porque o joio me promove. Aleluia, Senhor. Obrigado. Conforme eu reajo às ofensas, eu cresço em autoridade espiritual ou diminuo? Senhor, mas esse joio não muda muito, não muda nunca. É por isso que ele está perto de você. Porque as pessoas perto de você que menos mudam são as que mais te ajudam a mudar. Aleluia! Obrigado, Senhor, pelo joio. Obrigado. Nós estamos falando sobre autoridade espiritual. Um homem e uma mulher precisa compreender a dinâmica de vencer ofensas. Aleluia! Davi, quando venceu a rejeição dos seus irmãos na casa de Jessé, derrubou um gigante. Mas quando venceu a perseguição de um líder, tomou posse da lança do gigante. Aleluia! Precisamos entender a natureza das nossas guerras. Um homem, uma mulher que quer ter patente espiritual, que quer ter autoridade espiritual, ele vai precisar aprender a vencer em níveis de ofensas. Porque as ofensas fazem reagir as nossas áreas de feridas de orgulho que o Senhor quer curar. Aleluia! Eu que escolho se eu quero ser livre ou se eu quero estar certo. Entendamos uma coisa: Jesus nos fez livre, mas assim farão com você se não vos perdoardes, como o Pai vos perdoou se não perdoardes os irmãos que lhe ofendem. Então essa liberdade que Jesus me deu, pastor, é uma liberdade condicional? Liberdade condicional, sim. Você sabe que tem alguns presos, aqui a cidade é grande, não sei como funciona, mas lá em Itajaí, presos de liberdade condicional. O cara pode ficar o dia todo fora da cadeia, inclusive à noite, mas todo dia ele tem que passar lá no fórum e assinar uma folha para dizer que ele está na cidade, está empregado. Aleluia! E se ele assina, então não precisa dormir na cadeia. Aleluia! Jesus me perdoou e me libertou da cadeia. E agora, Senhor, obrigado por essa liberdade. Senhor, não quero mais voltar para a cadeia. E o Senhor disse, não tem problema. Se depender de mim, você não volta mais. Até porque agora você está do lado de fora. Só que a chave da cadeia está na sua mão. Cada vez que você não perdoa, você mesmo volta para a cadeia. Mas se você... E agora o Senhor me tira da cadeia. Perdoa que você sai da cadeia.
Porque a chave não está mais na minha mão. Eu já dei para você, você é livre. Precisa passar no fórum e assinar para dormir mais uma noite fora da cadeia. Aleluia! Um homem ou uma mulher que não compreende a importância e a dinâmica das suas decepções, frustrações e ofensas, não cresce em autoridade espiritual. Como diria o meu pastor, e ainda diz, é hora de largarmos a chupeta e embanharmos a espada. Pegarmos a espada. Homens e mulheres de autoridade espiritual. Porque quando pega um microfone e abre a boca, é um fluir de água pura. Ah, mas porque o pastor não sabe o que fizeram comigo. Ah, você também não sabe o que fizeram comigo. Aleluia. Porque esses mesmos sofrimentos estão passando em todos os vossos irmãos, em todo o mundo. Meu Deus. 1 Pedro capítulo 5. Eu não ia abrir isso aqui, vou abrir rápido. Por favor. 1 Pedro capítulo 5. Será que é a primeira mesmo? Capítulo 5 de 1 Pedro. Alguém, por favor, leia o versículo 8 bem alto para nós. Estejam alerta e vigiem. O diabo inimigo de vocês anda ao redor como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Quantos nunca ouviram esse versículo? Todos já ouviram esse versículo. Por quê? Vigiar aí. Porque o diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor, buscando a quem? Aleluia. Quantos já pararam para estudar e saber dentro de que contexto o Espírito Santo fez com que Pedro escrevesse isso? Capítulo 5, versículo 1. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto-vos eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, participantes da glória que há de ser revelada. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas por voluntariedade, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, não tem domínio sobre a igreja, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo sacerdote, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Aleluia! Está falando da liderança máxima de uma igreja local, aos presbíteros. Você não pode ser dono da herança de Deus, não. Versículo 5. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciões. Ele está falando com a segunda camada da liderança da igreja. Pedro está tentando resolver um conflito entre líder e liderado. Só que daí para o liderado, ele escuta, meu amigão, sede sujeito aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, revestíveis de quê? Porque Deus resiste o quê? Porque um líder dominador é mau, mas de alguma maneira traz para fora o quanto de soberba tem dentro do coração de um liderado. E por que isso acontece? Para que a humildade possa brotar para a autoridade espiritual que Deus quer dar para essa pessoa. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Não queira brigar, não queira reivindicar direitos. Humilhe-se debaixo da potente mão de Deus, porque ao seu tempo, quando Deus decidir que é hora de mostrar que você está certo, e você tem chamado, e você tem autoridade, e que todas as promessas que Ele liberou vai ser entregue para você, nenhum homem pode tirar. Mas ao seu tempo, enquanto isso, humilha-se diante dele, não vá brigar. Quando fores convidado a uma festa, não sente na primeira cadeira, pode chegar alguém, o dono da festa diga, olha, por favor, sente lá atrás. Porque lá atrás pode ser que o dono da festa diga, fulano,
Sente mais para frente. Ai, pastor, não me dá oportunidade para cantar, não me dá oportunidade para pregar, não me dá oportunidade para isso. Não sente nesse lugar, fica tranquilo. Se o dono da festa te convidar, acabou. Aleluia. Aleluia. Porque se o homem te coloca, o homem te tira. Mas se é o dono da festa que te coloca, aleluia. Mas não é fácil. Não é fácil você estar numa condição de estar certo e sendo injustiçado. Por isso que eles falam no 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque não é fácil. Não é fácil. Porque nessa hora eu vejo que esse buduzinho que eu acho que eu sou, guarda muitas vezes um pitbull lá dentro. E ele quer matar o pitbull. Aleluia. Versículo 8. Sede sóbrio e vigiai, porque o vosso adversário. Então o diabo não está ao derredor de quem está na balada. O diabo está ao derredor para buscar homens e mulheres que se ferem no movimento do corpo de Cristo. É dentro desse contexto que essa palavra foi escrita. Versículo 9. Ao qual resisti-lhe firme na fé, sabendo que as mesmas aflições, o cara pensa que acontece só com ele isso, ele quer contar a história dele. As mesmas aflições se cumprem entre todos os vossos irmãos no mundo. Por quê? Porque é o treinamento daquele que Deus quer liberar autoridade espiritual. Versículo 10. E o Deus de toda graça. Eu amo esse versículo, é um dos que eu mais amo na Bíblia. O Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, aleluia, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Depois de sofrer um pouquinho, Ele está trabalhando dentro de você, Ele está te treinando, Ele está te moldando, Ele está trazendo musculatura emocional, espiritual, aleluia. Então o profeta diz: se vocês se cansam com quem vai a pé, como competirão com os cavalos? Se você se ofende e para por causa do pastor que te machucou, como vai lidar com o satanista? Se eu me canso com quem vai a pé, como que eu vou correr com os que vão a cavalo? Aleluia! Eu preciso superar isso. Eu libero o joio sobre a sua vida, aleluia. Glória a Jesus. Quando se entende o propósito do joio, aleluia. Não queira arrancar o joio. Não queira arrancar o joio. Por isso que é muito mais fácil, pastor, você parar de congregar. Eles vão reunir só em casa. 5, 6, 7, 8. Porque ali na casa só entra quem eu quero. Eu quero vir, vem aqui, vem congregar aqui. Vem para a igreja, para a congregação, lidar com o pastor mentiroso, lidar com o irmão velhaco, lidar com isso, vem aqui. Fazer um grupinho na minha casa só de gente que eu aprovo? Não, aí você não quer morrer. Não tem autoridade espiritual aí. Não pode entrar ninguém ali, só os egoístas. Não. Por favor, não. Só que eu entendo, estão feridos, estão machucados, não são pessoas ruins. Irmãos, quando a gente vai fazer evangelismo, aí a gente encontra as pessoas na rua, 95% que você vai evangelizar é desviado. Aí o cara conta a história dele, a gente vem pra cá, a igreja feriu ele, a igreja machucou muito, como se eu e você nunca tivesse sido machucado. A diferença é que você escolheu dar uma resposta diferente. Aleluia! Aleluia! Parece que quem está na igreja nunca foi ferido, nunca foi machucado. Autoridade espiritual. Um homem e uma mulher livre. Aleluia! Então quando eu encontro alguém desviado na rua,
eu escuto, eu me compadeço, mas eu não volto culpando a igreja. Eu preciso curá-la. Se eu volto culpando a igreja, é porque eu ainda estou enrustidamente ferido com a igreja também. Eu preciso entender uma coisa. Apocalipse, Deus escreve para sete igrejas, e cada igreja é uma pior que a outra. Tem uma mesmo que ele está dizendo, Jesus está dizendo, olha gente, pastor, você está desviado, e a igreja está desviada. Se vocês não sabem, Jesus, eu estou do lado de fora da igreja, eu não estou mais aí dentro não. Só que toda a carta está endereçada. O pastor, ele chama de anjo, e a igreja, ele chama de igreja. Não importa como seja, ele chama o pastor de anjo, está desviado, mas Jesus chama de anjo. Igreja, Jesus chama de igreja. Quantos sabem que o reino de Deus está dentro de vós? Quantos sabem para quem que Jesus disse isso? Importa saber para quem que Jesus disse o reino de Deus está dentro de vós. Ele respondeu uma pergunta para o fariseu. Ele disse para o fariseu, o reino de Deus está dentro de vós. Se você quiser andar na unção de Cristo, você vai ter que enxergar o reino até dentro de um fariseu. Alguém precisa ver além daquilo. Aleluia! Porque Jesus vê o reino dentro do fariseu. Irmãos, precisamos entrar nesses lugares. Autoridade espiritual. Pessoas livres. Pessoas saradas. Que horas temos? Meu Deus, aquele relógio passa muito rápido. Eu queria falar sobre Simei. Mas tudo bem. Só que daí eu não vou abrir a Bíblia, então vou só falar. Uma tipologia de Cristo na Bíblia de liderança, vida prática, foi Davi, você sabe? E a gente precisa entender o Davi profético e o Davi humano. Toda a Bíblia, a gente precisa ter o óculos de ver o profético e o humano. Amém? O Adão humano desobedeceu a Deus. O Adão profético se entregou à esposa, se deu ao pecado da esposa, por fidelidade a uma aliança, que foi o que Cristo fez. Largou o pai para comer do pecado da sua esposa, para que morrendo ele, ressuscitando Deus, ele ressuscita a sua esposa também. Agora o Adão humano desobedeceu, mas o profético se entregou por cumplicidade. Por isso que Timóteo escreve, não foi o homem seduzido, mas a mulher que foi seduzida. Agora você precisa ver o Davi profético e o Davi humano. E o Davi, um dia, fugindo do seu próprio filho, querendo matar ele, arranca o trono, arranca tudo, e Davi está fugido. E depois de um tempo, ele chama Davi de volta, para governar Judá. E Davi, quando está entrando, vem um homem chamado Simei, começa a amaldiçoar Davi. E começa a apedrejar Davi, todos sabem. Gente, agora, os valentes, pensa se esse cara tinha sanidade. Tinha valente Davi que matava 500 homens, sozinho. E o cara quer apedrejar Davi na frente dos guerreiros. Os caras já se armaram, Davi disse, não põe ninguém a mão nele, não gente. Porque eu perdi o trono e eu preciso recuperar o trono e ele vai me ajudar. Porque trono fala de autoridade, e autoridade fala para quem vence se ofensa. Então deixa isso, está vindo do Senhor. Pode ser que venha do Senhor, deixa. Só que quando ele está para morrer, ele chama Salomão. E Salomão, queria te falar sobre Joabe, assim, e tem um Simei aí, você sabe. Eles, cara, filho, dá um jeito nesse cara. Dá um jeito em Joabe também. Davi estava dizendo, Salomão, você não tem, eu podia lidar com esses caras aí, mas você não vai aguentar não, mano, dá um jeito. O rei Salomão chama Simei e disse, meu amigo, eu vou dar uma cidadezinha para você morar, um territóriozinho para você morar, e deu um pedaço. Se você sair daqui, eu mando matar você. E Simei disse, boa essa palavra, rei. Um dia, fugiu 2 escravos de Simei. E ele correu, foi atrás buscar.
E passou dos limites que aquele território limitado que Salomão deu para ele. E o rei foi lá e conversou. Escuta, você saiu dos limites. Lembra que eu te falei, se você saísse, você ia morrer. E você disse, boa essa palavra, meu rei. Pois agora você vai morrer. E Deus estava ensinando. E Davi, daquele apedrejamento, ele voltou a conquistar todo o território de Israel. Porque quem apedreja é reduzido o seu espaço. Mas quem sabe ser apedrejado amplia o seu espaço. Só que é interessante, porque a palavra para Simei era que ele é que não podia passar daquele território. Mas quando alguém que trabalhava para ele passou, ele foi atrás buscar. São líderes que querem prender os seus liderados nas suas próprias cadeias. Não, cara, por favor. Uma pessoa resolvida e sarada, deixa os seus liderados livres. Se você cria um passarinho com a gaiola aberta, ele vai passear e volta. Se você cria um passarinho com a gaiola fechada, o dia que ele encontrar uma brechinha, esquece. Irmãos, autoridade espiritual consiste em você vencer ofensas, frustrações. E eu quero encerrar com uma palavra que está em Mateus 11. Vamos lá, por favor. Mateus 11. Eu acho que é 11. Deixa eu ver se eu não estou perdido. Mateus 11. Meu Deus. Capítulo 11 de Mateus. Já chegamos lá, Mateus 11, versículo 2. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos. Uau! João está preso. E João soube que Jesus está arrebentando. Sabendo João dos feitos de Jesus, manda 2 discípulos falar com Jesus. A dizer-lhe, és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe, ide comunicai a João as coisas que ouvi de vedes. Os cegos ouvem, e os coxos andam, e os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho do reino. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Olha, irmãos, João está preso. E ele manda perguntar para Jesus, és tu mesmo? Ou vai vir outro? Irmão, deixa eu dizer uma coisa. João Batista recebeu uma orientação de Deus. Você vai batizar algumas pessoas, ou muitas delas. Mas tem um homem que você vai batizar, que uma pomba vai descer e vai pousar no seu ombro. Esse é o Messias. Uau! Quando ele faz isso, batiza Jesus, a pomba vem e desce. Se não bastasse, Deus dá um plus para João Batista. O céu se rasga, uma voz do céu vem e diz, esse é o meu filho muito amado em quem tenho prazer. Só que isso não foi uma experiência do tipo espiritual. Foi uma experiência espiritualmente física. Foi uma voz audível. Ouviu o crente, o incrédulo, todo mundo que estava ali ouviu. Agora João está preso. E o cara manda perguntar se é ele mesmo o Messias. Ele está ouvindo os feitos de Deus. Aí ele manda os discípulos. E Jesus responde. Vamos voltar ali. Diz para João, versículo 5, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres é anunciado o evangelho do reino. Versículo 6, agora Jesus subliminarmente diz assim, agora avisa para João, eu vou responder para João a pergunta que ele mandou embutida nisso. A pergunta que o João enviou no coração, escondida nessas palavras, eu sei que está no coração de João. Vai lá e diz para ele. Bem-aventurado aquele que não se escandalizar em... E a palavra escandalizar no original é ofensa. Jesus vai lá e diz para João. Eu sei o que ele está perguntando. Diz para ele que bem-aventurado o homem que não se ofende por minha causa. Diz para João. Porque Jesus entendeu o que João estava falando. João ouviu falar dos feitos de Jesus, Jesus está arrebentando. Ele pega 2 discípulos e manda lá dizer, fazer uma pergunta para Jesus, é você mesmo? Nós somos discípulos de João, João quer saber se é o Senhor mesmo o cara.
Jesus entendeu a pergunta de João. João estava dizendo o seguinte: Jesus, o Senhor sabe, eu vim na frente, eu aceitei o chamado, eu tive uma vida de consagração, pelejei no deserto, e eu abri mão de tudo, Senhor. Eu criei na promessa, eu me dediquei à tua obra. Agora eu estou aqui preso em situações difíceis, e o Senhor está aí arrebentando, e nem sequer o Senhor vem aqui me visitar, e ainda fica com esse converseiro, de que naquele dia, bem-aventurado aquele que estava preso, e porque eu tive preso e fosse me visitar, se o Senhor está arrebentando aí fora, e eu que dei a cabeça a prêmio estou aqui, e o Senhor não vem aqui. E Jesus disse para João Batista: bem-aventurado aquele que não se ofende por minha causa. Irmãos, o João Batista tinha uma voz audível, ele recebeu a palavra de Deus, mas na cadeia, seu coração se ofendeu com Jesus. E a ofensa é uma cadeia que você começa a perder a voz do céu e ouvir outras vozes. Porque na cadeia ele começou a ouvir outras vozes. E com o coração ferido, machucado, ofendido, ele perdeu a voz do céu e começou a ouvir outras vozes. E ouvindo outras vozes, já influenciou, inflamou o coração de discípulo. Porque alguém, irmão, inflamado de mágoa, de rancor, pastor, ele inflama. E Jesus assim, diz para João Batista: bem-aventurado aquele homem que não se ofender por minha causa. Irmãos, às vezes a gente não temos a coragem de sermos sinceros, que estamos ofendidos com Jesus. Às vezes um pastor fere uma pessoa, às vezes alguém na igreja ou fora da igreja fere uma pessoa, e a gente ferido, a gente não admite que está ferido com Jesus. Se a gente não está ferido com Jesus, por que a gente recua com Ele quando a gente é ofendido? A gente ferido, a gente recua com Ele. Esse recuo com Ele, a gente está dizendo: Senhor, por que o Senhor deixou? Eu dei a vida, eu abri mão de muita coisa, Senhor, eu me entreguei, e agora eu tenho que viver esse tipo de coisa que eu estou vivendo. Aonde o Senhor está? Aonde o Senhor está? E Jesus diz: bem-aventurado és tu, se tu não te ofende por minha causa, porque isso te dá autoridade no reino. Irmãos, agora nós vemos uma outra realidade de cadeia. Por favor, vai rapidinho em Atos dos Apóstolos para mim. Atos capítulo 16. Eu gostaria que você pudesse me ater comigo nisso. Atos 16. Você já conhece, mas mesmo assim, nós vamos ler junto rapidinho. Versículo 16. E acontecendo, 16, e acontecendo nós, e aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhava dando lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que nos anunciam o evangelho, e o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Paulo vive uma experiência que, não vou repetir, aquela mulher todo dia dizia, ela era uma adivinhadora e dizia: esse é o homem de Deus, é filho do Deus Altíssimo. Sabe o que ela estava dizendo com isso? Sabe o que essa adivinha estava comunicando com isso? Estava dizendo: gente, eu com as minhas adivinhações e esses homens com as revelações deles, somos tudo a mesma coisa. Somos todos a mesma coisa. Vocês adoram, nós tocamos e somos todos a mesma coisa. Não. Uma coisa é uma coisa, e outra coisa é outra coisa. Que ditado sábio, hein? E ele então expulsa esse demônio, que não é fácil de discernir, por isso que ele ficou por muitos dias. Versículo 20. E apressando-se os magistrados disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expuseram a costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. Os magistrados rasgaram-lhe as vestidos
Mandaram açoitá-los com varas, e havendo-lhes dado muitos açoites, o lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse em segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior. Ele segurou os pés do tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande e tremendo terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram, e logo abriram-se as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estão. E pedindo luz, saltou dentro, todo trêmulo, e se prostrou diante de Paulo e Silas, disse, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Eles pregavam a palavra do Senhor e todos os que estavam em sua casa. E tomando eles consigo naquela mesma noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado todos os seus. Irmãos, agora nós vemos Paulo na mesma condição que João Batista. Mesma condição. Mesma vírgula. Por quê? Porque João Batista, ele foi para a cadeia numa condição quase que de mensalão. Porque Herodes não queria prender João Batista. Prendeu porque já tinha liberado a palavra. A Bíblia diz que aquele rei gostava de João Batista. Então João Batista foi para a cadeia, mas ganhou suco de laranja, ganhou banquinho. Paulo não. A Bíblia diz que pegaram Paulo, como diz lá na nossa terra, deram um pau no Paulo. Acabaram com Paulo, açoitaram Paulo. E ainda pegaram um carcereiro e disseram: carcereiro, pega esse cara aqui, prende todos os presos, mas esse cara aqui tu fica em especial com ele. A Bíblia diz que o carcereiro colocou Paulo no cárcere interior. As tradições contam que o cárcere interior é uma parte de baixo, aonde na parte de cima os outros presos ficavam para fazer necessidade, e caía de quem ficava lá naqueles lugares. E aquele carcereiro amarrou Paulo no tronco, todo lanhado, e bota ele lá naquele lugar. Só que é interessante, porque todas as vozes que estavam naquela cadeia, naquele dia com João Batista, estavam ali com Paulo também. Só que foi muito diferente o que aconteceu. Porque Paulo era um homem livre de ofensas. Bom, você fica imaginando aquele carcereiro amarrando Paulo no tronco, batendo em Paulo. Paulo olhando para aquele carcereiro, de graça, miserável. E não sabe se se ofende com Deus, se ofende com o carcereiro. De repente, Paulo não perde a voz do céu. Paulo não perde a voz do céu. E porque Paulo não perde a voz do céu, Paulo começa a cantar. E de repente, cantando Paulo, as cadeias se abrem. Aquele carcereiro, quando viu que as cadeias estavam abertas, as portas abertas, eles vão me matar também. Ele pega uma espada para se matar. Paulo fala: não faz isso. Não faz isso com você não, carcereiro. Porque essas portas não se abriram para a minha liberdade. Essas portas se abriram para a tua liberdade. É você. É você. Eu estou todo o tempo de olho em você. Você nem sabia que quando você me açoitava, eu intercedia por você. E agora as portas dessa cadeia não se abriram para mim ser livre. Se abriram para a tua liberdade. A salvação que você não conhece. Paulo, João Batista, na cadeia, a cadeia fechada, ele queria sair. Paulo, com a cadeia aberta, queria ficar. Irmão, um homem livre. Na verdade, a cadeia fechada, a prisão para João Batista, não prendeu ele, só mostrou que ele estava preso. E a prisão aberta para Paulo não libertou ele, só mostrou que ele era livre. Porque as ofensas não nos prendem, só mostram que nós estamos presos em feridas de machucaduras que precisam ser saradas. Há uma diferença muito grande. O apóstolo Paulo estava toda hora olhando para aquele carcereiro. Pensa, meu irmão, quando a cadeia abre, aquele homem olha para aquele carcereiro no nível de compaixão
Eu fico imaginando eu já estava enfiando uma faca no carcereiro. João Batista, todo o tempo, estava de olho na sua dor. Paulo, todo o tempo, de olho na salvação do carcereiro. Porque um homem sarado e um homem livre, ele nunca está cego para o propósito. João Batista não queria liberdade. João Batista queria piedade. E uma pessoa ferida, machucada, magoada, se ela não sai desse lugar, o espírito de Jezabel pega essa pessoa. E o espírito de Jezabel, ele tem uma dinâmica espiritual. Acabe, quando não teve a sua vontade feita, ele foi para uma cama fazer beicinho. A esposa pergunta: o que acontece com você? A minha vontade não foi feita. Acabe a Nabote foi injusto comigo. Nabote não sei o quê. Irmão, entenda uma coisa: como funciona o espírito de Jezabel. Quando Elias vem e monta um altar para Deus, os profetas de Baal vêm e montam um altar para Baal, e eles começam a gritar, Baal não vem. Você sabe, Elias até zomba. Daqui a pouco eles começam a se retalhar e a se mutilar, pastor Rodrigo, e se sangrar, se mutilar, sabe, trabalhar na valorização da sua dor. Irmão, quem se mutila é profeta de Baal. Quem é livre é Elias. Elias é outro tipo de altar, meu irmão. Elias levanta outro tipo de altar. Quem se mutila, valoriza a sua dor, isso é profeta de Baal. Você não é profeta de Baal, você é profeta de Jeová. Você é livre. Você é livre, cara. Essas experiências estão te levando para um lugar de autoridade espiritual. Como diz o meu pastor, diploma vai mostrar o que você conheceu. Agora a cicatriz vai mostrar por onde você passou e venceu. E eu vou te dizer uma coisa: naquele dia, quando nós chegarmos lá, nós não vamos conhecer o homem pelo canudo que ele tem na mão. Não, é uma outra coisa que ele tem na mão. Ele vê, você pode tocar, não dói mais. Eu passei a dor e venci. Aleluia. João Batista não queria liberdade. João Batista queria piedade. Meu irmão, nós precisamos sair desses lugares. Deixa bater. Seja livre. Não tem lamúria na nossa pregação não, cara. Por favor. Não tem lamúria não. Eu preciso andar para frente. João Batista estava de olho na sua dor. Paulo de olho aonde? Na salvação do carcereiro. Por quê? Porque a pessoa ofendida perde os olhos para o propósito. Os discípulos de Emaús ficaram muito feridos com Jesus, decepcionados. Aquele cara não era o cara. Ele morreu, pastor. Ele enganou de alguma forma. Eles voltam muito tristes, ofendidos, feridos no seu coração. Jesus ressuscita, aparece no lado e diz: gente, o que aconteceu? Eles: o que foi que aconteceu, cara? Você é o único forasteiro que não está sabendo o que aconteceu aqui, não? Só tem essa notícia? Aquele que nós pensávamos que era o Messias morreu, não era não. Só se fala, essa é a última notícia. Ferido do seu coração, era a notícia que ele tinha. Enquanto eles queriam, estavam dando para Jesus a última notícia da terra. Jesus estava dizendo: não, vocês precisam conhecer a última notícia do céu. E a última notícia do céu é que ele ressuscitou e está do lado de vocês aqui. Pessoas feridas ficam cegos para o propósito. Toca o seu irmão do seu lado e diz: a última notícia não é de morte não. A última notícia é de vida. Aleluia. Querendo explicar para Jesus qual era a última notícia. Jesus: não, você não sabe a última notícia. Então Jesus leva eles para uma mesa e faz uma ceia. E na ceia, o pão da presença, a ceia cura o coração daqueles homens. E eles então enxergam Jesus ressuscitado. Por quê? Porque traição é o caráter da ceia. Você não entender isso, você não enxerga os lugares de ressurreição. Sua notícia é de morte.
Não, 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 não. A igreja que anda em autoridade, as notícias dela são notícias de ressurreição. Ah, pastor, mas você não sabe como é que aqui no Rio de Janeiro, irmão, desça isso para a Globo, para o jornal, o G1. Nossa notícia é outra. Meu irmão, falar o que todo mundo fala, saber o que todo mundo sabe. Bom, deixa eu dizer uma coisa. João Batista escreve para as sete igrejas, não João Batista, o apóstolo João. Irmão, que tristeza, quando ele chega na 7ª igreja, aquele homem, eu acredito que ele estava em depressão. Aí ele diz, então, olhei para o alto e vi uma porta que se me abriu. E uma voz que me disse, sobe para cá. Se tu olhar só para a igreja na terra, cara, você vai morrer e vai cair em depressão, João. Vem para cá, eu quero te mostrar outra coisa. Aí ali ele viu a noiva sendo adornada, a Babilônia caindo. Ele viu coisas tão tremendas. Sobe para cá, meu irmão. Aleluia. Aleluia. A autoridade espiritual são pessoas livres. Livres de ofensa. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você conhece só o batismo da salvação, não tem autoridade espiritual para você. Irmão, quando o povo foi salvo do Egito, eles foram batizados no Mar Vermelho. Isso é batismo de salvação. Aqui é salvação. Não é reino. Reino é Canaã. Só que para entrar em Canaã é outro batismo. É o batismo do Jordão. Para ser salvo, no batismo do Mar Vermelho, você primeiro é salvo para depois ser batizado. No reino não, você primeiro é batizado para depois ser salvo. E agora, Jesus? Meu Deus! Se você quiser entrar no Jordão para ser salvo, você entra uma vez só. Mas se quiser ser purificado da lepra, você tem que mergulhar 7 vezes. Porque Jordão é lugar de humilhação e de quebrantamento. Ali você entra no reino. Aleluia. É desse jeito. Eu vou abrir a Bíblia. Meu irmão, me dá mais 5 minutos. Agora me empolguei. Me dá mais 5 minutos. Abra comigo em Êxodo. Abra Êxodo comigo. Abra Êxodo comigo. Êxodo capítulo 13, versículo 17. Êxodo 13, versículo 17 e 18. Haria clamando roque a só. Êxodo 13. Meu Deus. Êxodo 13, 17. Diz assim. E aconteceu, todos acharam? E aconteceu que quando Faraó deixou ir o seu povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse para que porventura não se arrependa vendo eles a guerra e tornem ao Egito. Agora abre a Êxodo 23. Êxodo 23. Agora, eles já estão dentro de Canaã. Versículo 31. E porei os seus termos desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o rio, porque darei nas tuas mãos os moradores desta terra, para que lances fora diante de ti. Uau! Quando Deus tira eles do Egito, passa o mar vermelho, e Deus desvia eles do caminho dos filisteus, para que vendo a guerra, com medo da guerra, não voltasse para o Egito. Só que agora, dentro de Canaã, Deus diz assim: vou entregar as terras todas dos filisteus para vocês vão tirar ele. Irmão, o batismo do Mar Vermelho te livra dos filisteus. O batismo do Rio Jordão te habilita para vencê-lo. Quando você entende isso? Aleluia! Porque são gigantes. Porque filisteu fala de gigante. Bom,
No batismo do Mar Vermelho não precisou altar. No batismo do Rio Jordão precisou altar. Uma coisa é você viver numa esfera de salvação. Outra coisa é você viver na esfera do reino. O teu limiar é o Rio Jordão. É um lugar que Deus estabeleceu, aonde tem quebrantamento e humilhação, que gera autoridade. E isso não vem sem ofensas, frustrações, traições e coisas do gênero. E quem é livre, avança. E quem é livre, anda em autoridade. E quem é livre, tem autoridade para libertar. Aleluia! Por favor. As ofensas são as prisões onde o diabo mais fala na nossa mente e no nosso coração. Por isso, meu irmão, seja livre. Ande em autoridade espiritual. Senhor, quem é o maior no reino? Jesus começa um caminho de ensino. É necessário que haja ofensa. E o joio contribui para o propósito. Irmão, eu vou parar 10h15. Vamos nos levantar, vamos ficar de pé. Por favor. E tu, porém, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ai, 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 cara. Autoridade espiritual. Ser grande no reino. Homens e mulheres livres. Às vezes, quando eu vou contar a nossa história para alguém, pastor, daquilo que já passamos, a nossa Isabel depois vem rindo. E seu pai, quem vem tu falando parece um filme de romance, né, pai? Porque foi um filme de terror, cara. Só aqueles pais que vem tu falando parece que foi um filme de romance. Filha, é que o pai foi curado. Aleluia. Ali verdadeiramente todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. Cara, por favor, um homem e uma mulher. A Deus aprove moê-lo. Aleluia. Liberdade, autoridade espiritual, patente para ter largueza no reino, para se mover em coisas altas, para enxergar o que os outros não enxergam, ver o reino dentro de um fariseu. Aleluia. Saber ser apedrejado. Meu Deus, cara, por favor. Deus trabalhou tanto, te permitiu passar por tantas coisas. Agora vão ficar com isso só para ter um histórico de quando você conta, alguém fica morrendo de pena? Não. Muda o discurso. Em tudo sem ter fartura e sem ter necessidade, sem ter fartura. Em tudo. Ah, meu Deus. Paulo. Até o nosso Paulo. Pastor, sabe que Paulo também viveu sua experiência. Paulo um dia ficou tão ferido, porque se doou tanto para a igreja, e as pessoas davam oferta altíssima para aqueles que não eram apóstolos, se diziam apóstolos. Esses aí se dizem apóstolos, não são. Eu sou apóstolo. Aí ele começa a contar. Eu naufraguei, eu fui ferido e não sei o que, e e tenta explicar o quanto que sofreu e quanto que padeceu. E tem mais, não é só isso não. Eu também conheço um homem de muita revelação, que foi ao terceiro céu, e e tentou reivindicar tanto o apostolado dele, que Deus diz: Paulo, para te baixar a tua bola, você vai ganhar um demônio para poder te manter em autoridade espiritual, porque senão não vai dar certo. Paulo no seu orgulho. Então, eu gostaria de orar com você.